Boa tarde. Boa tarde. Vamos guardar os celulares, por favor. Hoje a pergunta muda um pouco, vai passando de cada um. Eu quero que vocês digam a coisa que mais marcou vocês entre todos os ODS que a gente já falou. Pode ser mais de uma coisa, mas necessariamente tem que falar uma. Então já vamos pensando aí. Começamos com a... Não entendi ainda. O que mais te marcou entre todos os ODS que a gente falou? Tá. E aí nós já conversamos muito sobre a questão da fome e da nutrição. Acho que foi o que mais me marcou mesmo, assim, questão também de renda, das pessoas que não têm boas condições para manter uma boa alimentação e ter uma boa nutrição também. Eu diria que a coisa que mais marcou foi em relação ao... Complicada a pergunta. Tudo bem. Você falou das escolas lá da África que não tem nem saneamento básico. Isso daí é uma coisa preocupante também. Racismo ambiental, essas coisas assim. Foi um ponto. O que mais me marcou foi que, acho que em uma aula falou sobre as mulheres, acho que foi na África, abandonarem a escola. Ah, naquele vídeo, né? Assim que elas têm a primeira menstruação, elas abandonam a escola. Boa. Ó, e um ponto relevante tem lugar ali do lado da Isabel. É que não fica só na África isso. O vídeo fala da África, mas existem lugares no Brasil que infelizmente também sofrem as consequências aí. Ih, o Guilherme vai sentar do meu lado. Pode falar. O que mais me marcou foi o ODS 2, que é sobre fome, e às vezes a gente não tem tanta noção de como que é fora da nossa realidade. A gente não sabe como que é por fora, e eu vi como que a situação é muito séria, que às vezes a gente não tem esse conhecimento, e isso me chocou bastante. O que mais me marcou foi no documentário de ontem, quando eu vi que nesse lugar, Ilha das Flores? Isso. As mulheres e as crianças são colocadas abaixo dos porcos. Eu acho que o que mais me marcou foi todos os momentos históricos que a gente menciona, porque mostra que para mudar o futuro a gente tem que entender o passado e mudar no presente. Eu acho que o que mais me marcou foi que a gente falou sobre o ODS da desigualdade de gênero, que a gente viu o quanto que a gente não teve tanta mudança, assim, que hoje em dia a gente ainda tem muita desigualdade. O que mais me marcou foi quando falamos sobre as infraestruturas na cidade, que nós vemos que não damos tanta importância assim para uma coisa que faz a gente viver, que é a água, que nós tratamos um pouquinho meio que desleixados com a água, porque era para ter uma infraestrutura muito melhor, para ela voltar para os rios limpa e depois para nossas casas, só que fazemos totalmente o contrário. Nossa, muito bom. O que mais me marcou foi a ODS da fome também e como ela afeta a educação e o desenvolvimento das crianças e tudo mais. E também o saneamento, como o saneamento daqui do Brasil é precário. Boa. E aí, entender também que o Brasil ele produz muito alimento, mas esse alimento ele não fica aqui. Boa parte da população ainda está nessa linha da miséria, ainda passa fome, precisa, inclusive sobre aquele documentário da Ilha das Flores, precisa se colocar naquela posição abaixo de animais para conseguir se alimentar e ter como sobreviver. Não é nem viver, na verdade, é sobreviver daquela maneira. E com isso a gente entende que as pessoas não estão preocupadas com o bem-estar da população e sim estão visando um lucro, já que como a gente produz tanto alimento, por que essas pessoas ainda continuam precisando se submeter a essas situações? O que mais me marcou foi da fome zero e da agricultura sustentável, porque como eles falaram também, né, da questão dos porcos, das pessoas passarem fome e tudo mais. E também uma coisa que foi legal da questão da plantação da floresta, porque a minha professora de sociologia já tinha falado com a gente no período passado sobre os índios também terem essa dinâmica de plantarem diversidade. Foi até por isso que a floresta amazônica tem essa diversidade tão grande. E evitar a questão do agrotóxico
nas plantas por conta de ter mais de uma planta que já traz os predadores de cada praga de cada planta. E também a educação de qualidade também, porque eu acho que quando você é pobre, uma das formas de você subir no sistema é pela educação. Boa. E quando a gente não tem acesso a isso, as pessoas provavelmente, na maioria das vezes, vão por outros caminhos que não, a gente sabe que não é muito legal, e na maioria das vezes o fim delas não é um dos melhores. Então essas foram as que mais me impactaram, assim. Legal. Boa fala, Dani. E aí, o que mais me marcou foi a infraestrutura também, porque um exemplo que o Gabriel deu ontem foi que na cidade só tem um hospital. Então, tipo assim, como uma pessoa que mora em Ponte Coberta, por exemplo, vai fazer para sair de lá com urgência. E aí, o que mais me marcou foi a desigualdade de gênero também, porque só por ser do sexo feminino, nós temos salários menores, temos que ouvir coisas desnecessárias, piadas que não são piadas, e por nossa voz não ter tanto reconhecimento, não ser tão valorizada, mesmo nós falamos fatos, sabe? Os ODSs que mais me marcou, praticamente todos, porque eu achei todos importantes, mas mas o da água potável, da fome zero, da desigualdade de gênero, Quase todos. quase todos, os documentários. Ai, enfim. Como ela falou, né? Foram vários, mas sobre o documentário acho que foi o que mais me deixou assim impactada. Eu não sabia dessa ilha, eu não tinha conhecimento que esse lugar existia. E ver aquilo ali realmente foi algo que eu não estava esperando ver, né? Uma coisa assim muito triste de se ver as pessoas tendo que competir com um porco, né, para alimentar. Então, acho que foi isso que mais me marcou. Eu acho que o que mais me marcou foi o documentário também, onde falava da fome dos porcos e que as pessoas estavam tendo que comer restos deles, né? Da comida que eles estavam comendo. E aí, o que mais me marcou foi o ODS sobre educação de qualidade, que mostra que a educação é a base de tudo. Tipo, ajuda não só na questão do meio ambiente, ajuda também sobre você, sabe? Sobre você ter consciência de que fazer muitas coisas não é certo e vai prejudicar todo mundo. O que mais me marcou foi o documentário, que eu, na minha percepção, não envolveu só a fome, também a desigualdade de gênero, porque quem estava lá para comer os restos eram as mulheres e as crianças. O que mais me marcou foi isso. E aí, o que mais me marcou foi o ODS de educação de qualidade, porque mostrou, né, que a pobreza educacional começa numa rede de ensino público, onde sua estrutura não tem capacidade suficiente de preparar um aluno para uma prova de verdade mesmo, né? Então, pessoas que vêm de ensino público precisam correr atrás mesmo. Eu ia falar também da educação de qualidade, e que também foi o que me marcou muito, mas o que eu também achei muito legal foi sobre o que a gente falou ontem, de infraestrutura e sobre o jardim de chuva. Legal. Porque eu já fiz um trabalho com um grupo da minha escola que era para implementar aqui em Paracambi. Ah, que legal. Foi em 2023. Qual é a sua escola? Eu estudava no Hélio Ferreira, porque a minha professora, ela viu que a avenida, que a obra que tinha sido feita lá, foi muito mal feita e que enchia todo o tempo. E aí a gente foi lá e fez um projeto na Feira de Ciências, que tem aqui em Paracambi, para mostrar para a prefeita, para a antiga prefeita, para implementar aqui em Paracambi. Aí a gente saiu de casa em casa lá pelo BNH, a gente fez várias perguntas sobre saneamento e tudo mais, e a gente queria implementar aqui, só que ela não foi no dia. Seria lá no BNH ou aqui na... Oi? Seria no BNH ou aqui na... Seria aqui no centro, mas tipo, a gente... E você tem o resultado dessa pesquisa que você fez? Eu acho que eu ainda tenho. Ah, seria legal trazer pra gente, né? Essa questão do saneamento. A gente fez lá pelo BNH porque era pelos arredores da escola. Porque a gente fez pelo acompanhamento da professora, então a gente não podia ir muito longe. Só que a gente queria que implementasse aqui em Paracambi inteiro, né? Pra não ter enchente. Aí foi isso. Legal, é uma solução baseada na natureza, né? Jardim de chuva. Bom, o que mais me impactou
foi a questão de tantos assuntos que se relacionam com o impacto às mudanças climáticas. Porque eu não tinha noção de, tipo, que a desigualdade entre gêneros tinha relação com isso. A questão também de, tipo, a fome, pobreza, a desigualdade que tem. Enfim, e igual a política, eu não sabia que tinha como que isso se relacionava tanto, né? Essa questão de quantas coisas afetam a mudança climática. Boa. E aí, o que mais me marcou foi principalmente a parte da igualdade de gênero, né? Porque dá pra ver, principalmente nesse fator das mudanças climáticas, como nós mulheres não temos tanto acesso a essas decisões, sabe? Mesmo sendo mulheres e crianças mais afetadas, a gente não tem esse acesso tanto assim no poder de decisão sobre as coisas. Então, isso me marcou bastante. Boa. Pra mim, o que mais me marcou foi sobre o da água e o documentário sobre os porcos, porque mostrou o quanto o mundo ainda está despreparado e já era despreparado antes, mostrando que ainda existe a desigualdade hoje em dia, não só antigamente e tal. Boa. A Agatha consegue falar já? Acho que consegue. Passa lá para a Agatha. Eu acho que o que me marcou, assim, foi o vídeo que até ele passou que eu esqueci. Que foi do moço que, com base na Bíblia, ele conseguiu ver o... do Piri. Sim, conseguiu fazer eu esqueci o nome agora, mas... Que ele conseguiu desenvolver não lembro se é a horta ou... É Jardim de Chuva, eu acho. Isso, Jardim. Eu achei isso bem interessante, que também, com base na fé dele, né, da questão da Bíblia, ele conseguiu desenvolver também algo que ajudasse outras pessoas, até mesmo inspirar também outras pessoas. Legal, boa. Deixa eu pegar aí para passar pro... E aí para finalizar... E aí, o que mais me marcou foi o ODS 5, né? Que falou sobre, no caso, no geral, as mulheres. Uhum. Que eles falaram que a maioria, tipo assim, das educações, que usava mais as mulheres, né? Por sempre fazer mais as coisas e não se referindo mais aos homens, né? Que falava que a mulher tem que fazer isso, né? E os homens, né? Sem fazer nada. Foi na semana passada, né, que eu tava falando sobre o ODS 10, redução das desigualdades, com vocês. E aí não deu tempo de eu falar sobre tudo. Vocês lembram mais ou menos qual parte eu parei? Retorna aí. Volta. Vocês lembram da piadoca lá, do racismo estrutural? E o racismo reverso só aconteceria se a gente voltasse no tempo e fizesse tudo com as pessoas brancas que a gente fez com as pessoas pretas. Não, a gente não acredita em racismo reverso, não, calma. Você fez uma cara. Não lembra desse slide? Bom, a gente chegou a falar sobre racismo estrutural. Vocês lembraram? Lembram? E o racismo reverso foi sobre a questão que não existe. Racismo reverso foi mais um quebra-gelo da gente mostrar que só aconteceria se fizesse uma máquina do tempo, voltasse no tempo, fizesse toda a exploração, enfim, tudo que foi feito de mal. Ah, é verdade. Verdade. Pode passar um para mim? Hoje você vai ser meu assistente. E aí a gente continua falando. Você consegue ver? Bem ruim. Deixa eu ver. É porque a luz está refletindo aí, né? Tem luz numa cadeira de ano. Na Carolina. Droga. Bom. Essa aqui. Não tem nada a ver com isso ainda, a gente vai ver as trocas aí. Foi por questões da cadeira mesmo. Depois eu volto pra lá de volta. Poxa, enfim. Fica ruim até pra mim ler. Racismo e discriminação baseada na cor da pele, etnia e origem racial no Brasil afeta principalmente a população negra e indígena e está presente em várias áreas da vida. E aí está listado aqui alguns exemplos. Por exemplo, mercado de trabalho, onde pessoas pretas têm menos acesso a cargos de liderança e recebem salários menores. Lembrando que, quando a gente falou sobre a questão de gênero, lembra que a gente falou que as mulheres recebem menos e mulheres negras recebem ainda menos que mulheres brancas? Então é uma pauta também. Educação, maior evasão escolar entre jovens negros e por falta de acesso e acolhimento.
Lembra também quando a gente falou, vocês falaram muito bem a questão do racismo ambiental, injustiça climática. Lembra quando a gente falou sobre a abolição da escravidão, que a princesa Isabel falou, tá todo mundo livre, vão embora. E aí começou a ocupação das periferias, aconteceu as favelas. E aí esses espaços são ocupados majoritariamente por pessoas pretas e pobres. E até hoje a gente tem as consequências disso. Fazendo com que essas pessoas vão para escolas públicas, onde tem grande parte de pessoas negras. E aí a evasão escolar é maior. Por não ter oportunidade, às vezes tem que sair de casa, sair da escola para trabalhar, ou questão de filhos, muito jovens. Enfim, várias questões acabam sendo afetadas desde aquela época até hoje pela nossa ancestralidade, pela exploração do povo preto. Violência policial, altos índices de morte de jovens negros em ações policiais. Há 2 semanas atrás a gente teve aquela ação da Maré, vocês lembram? E aí muitos meninos morreram, majoritariamente meninos pretos que faziam parte, que estavam lá acontecendo na ação. Representatividade, poucos personagens negros na mídia, nos livros didáticos em cargos políticos. De manhã a gente estava falando sobre questões de... Quem conhece aí uma pessoa mais velha que acha que colocar a questão da representatividade é mimimi? Alguém já ouviu falar disso? Quem já ouviu, levanta a mão. Muita gente já ouviu, né? E é uma coisa meio que recente. Por exemplo, a Globo trazer personagens negras atrizes negras para serem a personagem principal da novela. E às vezes elas são a personagem, teve aquela novela anterior, qual é o nome mesmo? Vale Tudo, que colocaram a Thaís Araújo, e aí reclamaram, teve toda a polêmica, porque ela perdeu o protagonismo, a personagem dela foi apagada também. E aí pautaram também isso na questão racial. Você consegue mexer para tirar isso da minha frente? Boa, obrigada. Tô achando vocês calados hoje, tá? Então eu vou perturbar mais vocês. O racismo pode ser estrutural, como a gente já falou, que vem da... João, como é que você lembra da gente definir racismo estrutural? Racismo estrutural é tipo... tem que ser... Não, tudo bem. Lembra da palavra estrutura. Tipo, quando um homem define que uma mulher tem que ir... Não tem nada a ver, né? Não estava entendendo sua linha de raciocínio, mas às vezes tem a ver sim. Mas é o que tem a ver com a estrutura da sociedade. Por exemplo, a questão do cabelo. Quando eu era mais nova, felizmente a gente está tendo uma pegada melhor em relação a isso. Mas o cabelo crespo ou cacheado, antigamente, era visto como um cabelo feio. E aí não tinha propaganda de mulheres com aqueles cabelos volumosos. Era o quê? Ai, vou passar uma seda aqui, quer dizer, não vou dizer a marca. Cabelo feio não, era cabelo duro, cabelo ruim, cabelo pichain, cabelo... Eram vários termos horríveis. Cabelo feio é... E aí no comercial tinha propaganda lá de o cabelo da mulher tava cacheado, tava crespo, e aí passava a chapinha, claramente era uma chapinha, e falava que foi o produto de tal marca que deixou o cabelo daquele jeito super alinhado. Naquele filme lá do Diário da Princesa, Isso. que ela tinha o cabelo todo cacheado, eles vão lá e alisam. Exatamente. Ao invés de o quê? Só botar um produto para deixar os cachos dela... Definir os cachos da garota, não. E a gente vê isso, enfim, vários filmes de comédia romântica. A menina, quando tem cabelo cacheado, é vista como feia, como esquisita, e pra ela ficar bonita, o quê? Alisam o cabelo dela, tiram um aparelho e tiram um óculos. Oi? É verdade. Não só em relação ao cabelo, mas também a traços também. O nariz com traços negroides, de pessoas negras já são... É um pouco mais largo. Aí qual é o nariz da moda? Fazer aquele nariz da Anitta, super arrebitado. E aí ou mesmo os traços da boca, que é um lábio mais grosso. E aí agora o quê? Pessoas brancas estão se apropriando disso, botando botox, aí tá ficando bonito. E agora que tá ficando horrível, daqui a pouco eles desistem e muda a moda de novo. Mas tem muita relação com isso. O racismo estrutural, ele acaba apagando, através da estrutura da sociedade, da crença popular, que vem lá de trás, que tudo que é da cultura, da ancestralidade preta, não é legal. E aí faz o quê? Um apagamento.
E aí você achar que um cabelo cacheado, um cabelo crespo é como o Gabriel falou, do exemplo, é ruim, é feio, é bombril, isso acaba sendo um racismo estrutural, sim, porque você acaba tendo essa crença não porque você acredita naquilo, mas porque você desde pequeno aprendeu que era feio. E a gente vê até hoje, acho que eu vi esses dias uma fofoca, eu vou usar coisas de fofoca, de alguma filha de um jogador que na casa da mãe fica com o cabelo solto, e aí dizem que a mãe é desleixada porque na casa do pai fica com o cabelo arrumado, uma coisa assim. Enfim, são diversos exemplos, mas aí eu trouxe a questão do cabelo porque é uma coisa mais... Inclusive a maquiagem também. Hoje em dia nós temos maquiagens, bases da pele mais clara até o tom mais escuro. E antigamente o tom mais escuro, sei lá, era um pouquinho mais escuro que o meu. E aí deixava a maquiagem a pele negra acinzentada. Hoje em dia tem a base... Felizmente a gente está caminhando no processo da beleza, mas o racismo estrutural vem de muitos pontos também. Eu dei exemplos mais femininos, digamos assim. Individual, quando uma pessoa pratica atos de preconceito ou violência. Cultural, quando elementos como piadas, expressões como as que o Gabriel deu exemplo do cabelo, ou padrões de beleza reforçam a inferioridade de um grupo. Enfim, tudo que a gente acabou de citar. De nariz, de cabelo, de maquiagem, tom de pele. Pode passar, por favor? Às vezes as pessoas elas são racistas não porque elas são conscientemente, mas a educação em casa, tudo que foi falado, as piadas foram contribuíram tanto para uma formação. Então, por exemplo, frases comuns, assim, tipo, da cor do pecado. Então, quer dizer que quando você está um pouco mais moreno, agora é a cor do pecado, então quer dizer que a cor branca é a do não pecado. E aí aí vem, essa mulata vem do termo da mula, né? E aí você traz um processo de animalizar o ser humano, então você tira ele da mesma prateleira. A coisa tá preta, serviço de preto, tudo isso são coisas que às vezes a gente nasce, e aí a gente nasce sem esse tipo de preconceito, só que a gente ouve tanto em casa, então assim, tu já nasce, já tem aquela definição, ou é homem ou mulher, então já é azul, carrinho, bola, ou é brinquedo, panelinha, casa. Então essas construções que a gente tem, principalmente dentro da casa da gente, contribuem muito para como a gente vai refletir isso na sociedade. Então se você nasce num lar, que a sua família fala que você tem que casar com uma pessoa branca, ou que tem cabelo ruim, ou qualquer coisa assim, você pode ser o mais estudioso, porque certos elementos vão fazer parte do seu desenvolvimento e vão ficar com você. A não ser que você tenha um desprendimento assim, social muito grande para conseguir refletir, mas nem todo mundo tem, e aí acaba replicando certos comportamentos, certas falas, que mantém a estrutura machista, a estrutura racista, conforme a gente vê hoje. Então é muito mais sobre aquilo que atinge a gente de uma maneira indireta, que a gente acaba normalizando por uma brincadeira, por uma música que usa certo tipo de comportamento. Então, tipo, nega do cabelo duro que não gosta de pentear. É uma música famosa, nem lembro qual é o nome do estilo, mas, pô, olha quanta coisa foi dita que é racista dentro dessa única frase. E aí passa numa brincadeira, numa marchinha, num carnaval, num funk, e vai normalizando e vai, ok, é normal falar isso, é normal chamar de cabelo ruim. E você vai normalizando certas diferenças. Mas é basicamente isso. Pode falar? Também quando a gente é criança, começa a chorar, aí o pai vai e fala pra ele não chorar, que homem não chora. Aí já cresce internalizando todos os sentimentos, aí não consegue botar as coisas pra fora, às vezes de uma pessoa muito agressiva. Boa. Então, quando não consegue aquela determinada coisa, os maiores casos de suicídio no Brasil são de homens, e aí reflete muito dessa coisa do peso do homem ter que ser o provedor, ter que controlar as emoções, e aí ter que ser forte, etc. E não tem brecha para você ser humano, né? E aí contribui também. Isso que você falou é um exemplo de machismo estrutural também. Não esquecendo que esse ODS, ele trata a redução das desigualdades, ele vai trazer diversos pilares, não só a questão racial, mas étnica, de gênero, a questão de acessibilidade também para pessoas que têm algum tipo de deficiência ou necessidade especial. Então ele trata, enfim, desigualdade de uma forma bem ampla. Tem esse vídeo que ele explica racismo estrutural, esse aqui eu vou passar, tá? E aí é interessante que é um TED Talks, vocês já ouviram falar TED Talks? É uma palestra curta, é bem interessante, enfim, tem infinitos assuntos, vários
vários apresentadores. É bem legal assistir de um tema específico, pesquisar lá um TED. Tem no Brasil e tem lá na gringa também. Vamos passar, tio? Consegue dar o play aí? É. Alguém vê meu celular? Achei. Só que eu acho que ela não vai conseguir ver, né? Eu não sabia que macaco voava. Eu não sabia que gorila falava inglês. Mostra pra mim a foto. O meu sonho era ser um blogueirinho de viagens. Juro pra vocês. Sabe aqueles blogueirinhos de viagem? Que faz aquelas fotos assim, gente, estamos aqui. Tudo bom. Bom, né? O que vocês acharam do vídeo? Bom? Eu vou até pedir desculpa porque eu usei um termo que também já caiu em desuso, porque é errado. Eu falei traço negroide, também não é legal falar negroide. Não é. Eu fiquei na dúvida se isso era certo. É um termo racista, o que não é certo. Então, traços que, tipo, o nariz mais largo, não usar a palavra negroide. Foi? Vamos lá. E aí, o que vocês acharam? Quem vai falar o que achou mais interessante na fala do vídeo? Júlia conseguiu enxergar? Conseguiu ouvir? E aí, o que você achou? Eu achei bem interessante, porque ele destaca algumas coisas que a gente deixa passar, sabe? Até na história. Então, achei bem reflexivo. E aí, mais alguém quer complementar? E a gente percebe que a história que é contada na matéria História da Escola não necessariamente é a realidade da história real. Então, muita coisa é ou suavizada ou é escondida, justamente porque existe um processo estrutural aí. E aí a gente vê certas leis que todo mundo deveria ter a noção de estudar isso na escola e muitas vezes nem tem. Tipo, teve a escravidão, aí a princesa Isabel, e aquelas super heroína, e aquela história do tipo, para inglês ver, é porque foi a Inglaterra que pressionou o Brasil a acabar com a escravidão. Então esse termo lei para inglês ver vem daí. Gabriel apontou muito bem que eu queria que vocês tivessem puxado o gancho, que é em relação à linha do tempo que ele apresentou. Foi pra mim, quando assisti esse vídeo pela primeira vez, eu achei surpreendente, porque realmente tem coisas dali que a gente não estudou, pelo menos eu nunca tinha ouvido falar. E aí era o gancho que eu queria que vocês tivessem puxado, mas o Gabriel falou. Continuando. Como eu falei, esse ODS ele não trata só da questão racial, mas ele também trata da questão de desigualdade de uma forma geral. Então, o machismo, a Fernanda falou agora há pouco sobre a questão do machismo estrutural, de como a fala para uma criança afeta isso aí para a vida inteira. E o Gabriel falou da questão do suicídio entre homens, que é muito alto, justamente pela essa questão do machismo estrutural. E aí, na última aula, a gente falou sobre isso, como o machismo estrutural ele não afeta apenas as mulheres, mas também os homens. Então, o machismo é um sistema de crenças que coloca o homem como superior à mulher. E ele se manifesta em diversas formas. Como, por exemplo, a violência doméstica e feminicídio. Lembrando que feminicídio, gente, não é assassinato. É na questão de... Quer dizer, é um assassinato, mas o motivo daquela mulher ser morta é por ela ser uma mulher. Não é qual o nome da... Eu tenho alguns dados aqui. Qual o nome que dá... É latrocínio, né? Latrocínio é roubo civil. Isso, não é um latrocínio. Foi assaltado e vai morrer. Não é por isso. É quando uma mulher termina com um homem, o homem não aceita, vai lá e mata. A violência doméstica e acaba assassinando a mulher de tanto bater. Enfim, é morrer por ser mulher. O feminicídio, em 2022, o feminicídio matou 1.437 mulheres, sendo que 61% delas eram negras e 7 em cada 10 dessas mulheres morreram dentro de casa. E aí, seguindo. Dentre tudo isso, foram registradas 245.703 agressões a mulheres no contexto da violência doméstica, 74.930 estupros foram registrados, sendo 88,7% contra mulheres e meninas e 68 desses dentro da casa da vítima, sendo que 83% dos abusadores eram conhecidos da vítima. Isso a gente está falando do recorte de um ano, né? E seguindo, em 8 de cada 10 estupros, as vítimas eram menores de 18 anos
E 60% das vítimas desses estupros ou violências no Brasil são de 0 a 13 anos de idade. Então a gente consegue visualizar o cenário como é. Lembrando que ocorrências foram registradas, porque fora aquelas mulheres que passam por todo o abuso, chegam na delegacia e tem que ouvir o policial perguntar qual roupa que ela estava usando, ou fazer ela retratar de volta todo aquele sofrimento psicológico, ou não dar o devido apoio, enfim. Os casos práticos são muito maiores do que esses números que já são grandes. Isso é só falando de... Você falou de 7 entre 10 era dentro de casa da morte. E, tipo, o agressor mora com a vítima. É complicado. 8 de 10. 8 de 10, caraca. Não, 8 de 10 menores de 18 anos. 60%... Não, eu digo da feminicídio, você falou do assassinato. Perdeu os dados. Não, 7 de 10 mulheres morrem dentro de casa. Dentro de casa. Então vem ali de todo um histórico já de violência, né? Acredito eu, na maioria das vezes. E muitas das vezes essas violências vêm do sentido de objetificar a mulher. Então, assim, eu tô namorando, pelo machismo estrutural eu entendo que aquela mulher vira uma propriedade minha, ainda mais quando eu posso botar o meu nome nela, né? E aí, quando essa mulher decide não querer mais ficar com um cara, e aí ele fala assim, não vai ficar com mais ninguém. E aí decide matar a mulher. Tipo, ela morreu por ela ser mulher, então tipo, o direito dela de escolha fez com que ela morresse. Então muito do machismo vem desse lugar de não identificar a mulher como um ser humano independente, que tem vontades e desejos, e objetificar, achar que é posse, achar que a mulher tem que atender só desejos de serviço, sejam eles sexuais, domésticos, e não que ela também é um ser humano igual. Continuando, falamos da violência doméstica, feminicídio, desigualdade salarial entre homens e mulheres. Ainda aqui no mesmo cargo, acho que algumas de vocês, principalmente as meninas, falaram sobre esse ODS que marcou bastante. Sobreposição do trabalho doméstico e do cuidado com a família, com a família e a mulher. Então, quando a mulher fica responsável por todos os afazeres domésticos, ainda que na casa tenha 15 pessoas, a mulher que vai ter que tomar conta de tudo. Isso, infelizmente, é bem comum a gente ver até hoje, ainda que em 2025, a mulher é responsável por carregar o lar nas costas, mesmo trabalhando fora também. Desvalorização da fala, opinião ou atuação de mulheres na política, ciência ou liderança. E aí esse tópico é bem importante porque vocês já eram grandinhos já na época do governo Dilma, né? E aí quais xingamentos ela recebia? Geralmente pautados em ela ser uma mulher. Ainda que Bolsonaro, presidente Bolsonaro, presidente Temer ou Lula sejam xingados, geralmente é sobre ser ladrão, sobre ser vampiro. E aí a Dilma era xingada como piranha, como uma safada, enfim, palavras que detonavam a feminilidade dela, que falavam por ela ser mulher. E aí chega a ser complicado em relação a isso, porque quando uma mulher atinge a esse nível de estar na política, caramba, temos uma presidente mulher. Ainda assim, ela é xingada por ela ser mulher. E outro ponto também, às vezes, quando mulheres chegam a cargos importantes em empresas, quem nunca ouviu aquilo, até em novelas, em filme, conseguiu porque é mulher, porque deu para alguém, fez o teste do sofá. Então, até quando chegamos nesses lugares, estamos no topo, as pessoas começam a duvidar da gente, achando que tivemos que fazer alguma coisa que vai além da nossa obrigação ou da nossa, enfim, de eu conseguir fazer aquilo ou ter aquele conhecimento específico. Enfim, sempre duvidando das mulheres, né? Desvalorização do conhecimento também. De banhar, a aluna deu o exemplo da Marie Curie. Vocês conhecem? É Marie Curie, como é que fala o nome mesmo dela? Acho que é assim, né? Aqui conseguiu fazer, enfim, uma grande cientista, uma grande química, que antigamente davam os créditos para o marido dela, porque na época ela não conseguia ter os créditos para ela mesma. E ela que foi, bem, a gênia, a cabeça de muitas coisas, não que ele também fosse burro, porque é uma família de cientistas super conceituados, mas que ela foi descredibilizada muitas vezes por ser uma mulher gênia, que até hoje é uma grande cientista, nome de várias coisas importantes por ser um reconhecimento. O machismo também afeta os próprios homens, ao impor que eles não demonstrem sentimentos, sejam violentos ou sustentem a família sozinhos. A gente fala sobre a questão da mulher ter que sustentar a casa no sentido dos afazeres domésticos,
Mas aí também é importante a gente frisar que também não é legal a gente deixar a responsabilidade do homem, a questão financeira daquele homem ser o homem da casa, daquele homem ter que suprir todos os recursos sozinho. E aí colocar esse peso em cima dos ombros de alguém. E aí quando o homem não consegue fazer esse papel, ele acaba ficando com a carga pesada e, como o Gabriel falou, o índice de suicídio sendo muito grande. Aqueles homens que não conseguem, às vezes acabam, prestando questões de violência, não se sentindo poderosos o suficiente e acabam descontando na mulher ou até mesmo se matando. Sendo uma prova de como o machismo ele faz mal não apenas para as mulheres, mas para os homens também. A questão dos sentimentos, de ter que reprimir, que o homem não chora, que o homem não faz isso, que o homem não faz aquilo. Do homem ter que ser violento também. Quando o homem é delicado, pensam logo que é isso é esquisito, hein? Um homem não pode ser mais delicado, um homem não pode se cuidar também. Que é mais uma coisa que menospreza as mulheres, porque Exatamente. usa mulherzinha como uma ofensa. Exatamente. Então, um homem afeminado é um homem fraco, porque mulheres são fracas. Uhum. O homem hétero padrão é tão inseguro que pra ele não falar que ele se cuida, precisaram criar um termo metrosexual pra falar que você é o homem que se cuida. Exatamente. Você não é só o homem que se cuida, não. Tem um termo totalmente novo pra falar. Que também nem usam mais também, né? E aí começou a ser visto como, isso é esquisito. Ou chamam de gay, como se gay fosse uma coisa ruim também, só por ser uma pessoa que se cuida. E aí... É mais uma coisa estrutural, porque Exatamente. mostra, como foi construído no tempo, uma visibilidade das minorias como algo ruim. Perfeito. Simplesmente por ser diferente. Então, chamar alguém de mulherzinha, chamar alguém de viado, por indicar, pensando que é uma coisa ruim. E tem uma infinidade de restrições que você pode parar pra pensar que esse homem deixa de viver, ou pelo menos perde a oportunidade de viver por uma pressão social, no sentido de, tipo, sei lá, vai um homem que queira jogar vôlei. Já vi vários comentários do tipo, vôlei é coisa de mulher, etc. Ou então, prazeres no sentido estético, de usar determinada roupa. Ou então, prazeres sexuais também. A gente vê os maiores casos de agressão a mulheres trans são de homens que se consideram homens, machos, mas que aí tem esses desejos sexuais que precisa reprimir porque uma notícia daquilo ali vai fazer com que ele seja taxado de qualquer outra orientação. Uhum. Então, assim, são desejos que são reprimidos por uma questão social. E aí, por essa questão social, gera-se violência. Porque aí o cara não quer sair, né? Quer pagar de machão e muitas vezes casado com mulher, etc. Aí acaba partindo para um lado de uma agressão, para ameaça. Então é um prazer que, se fosse normalizado, ele não precisaria se preocupar. E aí teria menos violência, por exemplo. Então é uma série de... Você fica restrito, o homem também fica restrito numa bolha de experiências e vivências. Não só a mulher sofre, mas o homem também. É aquela coisa por eu não poder fazer, então eu vou falar mal de quem faz também, né? E aí quando vê um homem que ele é seguro de si mesmo e tem higiene, porque, por questões de higiene, né? Acabam, enfim, dando apelidos ou falando como se fosse uma coisa pejorativa uma pessoa se cuidar, sendo que é uma pessoa só se cuidando. Pode passar, por favor? Ninguém mandou sentar aí. É um outro vídeo. E aí, falando sobre a questão da LGBTQIAPN+ fobia. Sim, tem muitas... A gente foi acrescentando... LGBTfobia. Tá bom. Eu sei que é grande, mas... Eu vou falar LGBT, só que na título a gente colocou todas as siglas. A gente falando da questão da desigualdade também em relação à homofobia. Pode passar, Gabriel, calma. Ele fez assim. E eu comecei a falar. E aí, o que vocês acharam do vídeo? Achei muito interessante a forma como ele conduziu e ele reconhecer que, mesmo ele pertencendo a uma minoria, ele também está num lugar de privilégio, porque é muito... Algumas pessoas, quando a gente conversa sobre privilégios, elas não gostam muito porque elas acham que a gente está falando sobre a vida dela ser fácil ou alguma coisa relacionada a isso, ou que ela vai ganhar algo tendo privilégio, mas eu não acho que seja essa a ideia. Eu não acho que você tem privilégio significa que você ganha algo, significa que você não perde.
Porque quando você faz parte de uma minoria que é marginalizada pela sociedade, você perde oportunidade. E oportunidade para pobres, por exemplo, é muita coisa. Então... Gostei do seu raciocínio. Bom. Mas alguém quer falar alguma coisa em relação ao vídeo? Eu gostei da forma que a mãe dele, ao invés de julgar e coisa do tipo, ela ainda se afastou para poder entender melhor e apoiar ele depois disso. Boa, verdade. Ela teve o tempo lá da terapia dela, né? Fez antes de agir sem pensar, né? Legal. E ela acolheu isso. E como ele disse, aquilo ali foi o que mudou a vida dele. Foi como ele passou a se aceitar também após a mãe dele acolhê-lo. E é legal a gente falar sobre a questão desse ODS, que, como eu disse, ele acolhe, ele quer reduzir as desigualdades de uma maneira geral. Então, ele aborda também a questão dos LGBTs. Então, tá a sigla aqui completa, cada uma significa uma coisa, mas, resumidamente, falam LGBT, mas ela completa LGBTQIAPN+. E aí tem a fobia, né, que no caso seria contra alguma coisa. Geralmente, fobia a gente relaciona a medo de alguma coisa, mas aí tem LGBTQIAPN+, fobia, que seria a discriminação contra pessoas por sua orientação sexual, no caso, quem elas amam, ou identidade de gênero, como se identificam, no caso, como homem, mulher, não binário. E isso é feito de diversas formas. Violência física e verbal contra pessoas que fazem parte dessa minoria, por exemplo, chamar de termos pejorativos ou achar que, como a gente estava falando mais cedo, sobre a questão do machismo, quando fala coisa de mulherzinha, coisa de gay, coisa de... Enfim, usam um termo como se fosse uma coisa pejorativa, sendo que não. Expulsão de casa por parte da família foi o contrário do que aconteceu com o rapaz que estava dando a palestra no TED. Ele, pelo contrário, ele foi acolhido, né? E Você falou, né, que estava abrigando alguém. Isso, de manhã a gente teve uma aluna que um amigo dela da faculdade tá abrigando a própria irmã, porque além dele também ser gay, a irmã dele se assumiu para a mãe, e aí ela não tá aceitando e ele tá acolhendo a irmã. Aí ela foi expulsa de casa. Ela foi. Tá abrigando ela aqui. E é outro ponto também, quando a gente fala esse termo de ter que se assumir alguma coisa. E aí, com adolescentes que são héteros, não precisam falar, mãe, pai, eu sou hétero. Não tem essa questão de ter que assumir alguma coisa ou ter que sair do armário. É um termo bem errado até, né? De você ter que se rotular para a sociedade. Você só está vivendo. Falta de acesso a empregos formais e tratamento médico adequado. Ausência de representantes nas escolas, mídias e políticas públicas. Eu lembro que quando a Luciana perguntou um exemplo de voz feminina na política, alguns não conseguiam lembrar, e aí o Matheus lembrou muito bem da Erika Hilton, que é uma mulher, que ela é trans, e o que eu acho muito legal na política dela é que, para além dela falar sobre essa causa LGBT, ela também é uma mulher muito empoderada em questões sociais que vão além dessas minorias. Por exemplo, quem aqui já ouviu falar daquela pauta do fim da escala 6x1? Quem já ouviu falar? Então, ela é uma das cabeças aí que trazem essa revolução que está querendo fazer o fim da escala 6x1. 3x1. Quem dera que fosse 3x1. Da escala 6x1. Enfim, LGBTfobia, LGBTQIAPN+, fobia, tem raízes na intolerância e na negação dos direitos de existir de quem vive de forma diferente do padrão social imposto. O que é importante a gente, como jovens líderes agora, é poder ver para além da questão ambiental e social também. Como eu já falei com vocês em outras aulas, que o legal da gente ter uma turma diversa, com diferentes culturas, é da gente aprender pela visão do próximo. E tem coisas que, por a gente não viver ou não ter contato, a gente nunca para pensar. Então, um amigo que tem uma vivência diferente, ou esse grupo com diversas vivências, pode trazer pontos de vista diferentes. Coisas que você nunca pensou, você pode parar e falar, pô, realmente, eu não sofri isso na pele, mas eu quero fazer parte de um grupo que ajude isso a melhorar. Eu quero que isso não exista mais. Eu quero trazer a igualdade de fato. Quero trazer a redução de desigualdade nos espaços que eu atuo. Então, por isso que a gente fala disso de uma forma bem ampla. Pode passar, por favor? Outro ponto é o capacitismo. Quando eu falei com vocês sobre a questão das desigualdades, eu acho que ninguém citou a questão das pessoas que têm deficiência.
Alguém aqui da sala falou? Acho que não. Falaram. Oi? Eu falei sobre isso semana passada. A gente até falou sobre o elevador. Isso, boa. Acho que foi na turma da manhã que tinham esquecido. Que falavam muito da questão social, econômica, racial, mas quase ninguém lembra da questão da acessibilidade também. Bom, vamos tratar desse tema em diversos módulos, mas o capacitismo também está atrelado à questão da desigualdade. O capacitismo é a discriminação contra pessoas com deficiência, tratando-as como incapazes, inferiores ou como coitadinhas. Quem nunca já viu, por exemplo, uma pessoa que tem autismo ou síndrome de Down, vê-la sendo tratada, até retratada na televisão, como uma pessoa que é coitada. Ou tipo, ai, fulano é tão fofinho, por causa da questão de ter uma deficiência ou uma síndrome. Isso não necessariamente é verdade. A pessoa está sendo ali uma pessoa além da síndrome dela ou da deficiência. Então, não é a gente ter esse olhar julgador de que aquela pessoa está numa posição de coitada. Não. A gente tem que trazer a acessibilidade para a gente ter, no caso, a questão da equidade também. Você falou da questão do elevador, né? Todo mundo tem acesso ao Instituto Federal por ser uma escola pública, não é? Mas aí, essas pessoas, alguém que tem alguma deficiência nas pernas, vai ter realmente acesso? Pois é. Então, é uma questão de acessibilidade também. E aí, o Gabriel levanta sempre a bandeira da FAETERJ, que é um prédio que tem lá... Oi? Da FAETERJ lá embaixo, que tem o piso tátil para pessoas que têm deficiência visual. Tem a entrada lateral. E tem entrada lateral com rampa. Então, é um prédio que é acessível. Mas na outra metade do prédio passa a não ter mais o piso tátil e não tem entrada por rampa. Só se entrar pela FAETERJ e seguir direto. Mas não dá para acessar o Instituto. Mas não, digo a FAETEC. FAETEC, Mas não tem como acessar o Instituto pela rampa. E aí a questão da acessibilidade. Então, uma pessoa que quer estudar na fábrica do conhecimento pode só fazer gestão ambiental? Ou estudar na FAETEC? Tem análise e desenvolvimento de sistemas, são os 2 cursos. Tem os 2 cursos que têm acessibilidade. Claro. Agora, engenharia mecânica, médio técnico e matemática... Não tem como acessar. Não tem essas questões de acessibilidade. E é outro ponto que a gente precisa pensar também, não é só porque a única minoria que todo mundo aqui pode vir a fazer parte é a questão da deficiência. Qualquer um aqui pode sofrer um acidente, sofrer de alguma doença, ou comer errado o tempo todo e, sei lá, ter um AVC, passar a ter mobilidade reduzida. Então, é preciso pensar. A acessibilidade não é só para pessoas que têm deficiência, mas é para a gente também. Facilita muito a vida. Ter uma calçada que dê para passar direito. Às vezes, um carrinho de bebê. Não precisa nem ser uma pessoa que tem uma cadeira de roda, mas um carrinho de bebê. Às vezes, conseguir andar sem tropeçar. É a questão do espaço. Cara, aqui em Paracambi vocês têm a cultura das bicicletas, né? Principalmente as bicicletas elétricas agora. O tanto que estacionam aquilo em qualquer lugar e aí acaba o espaço da calçada é complicado. Enfim, a gente vai ver um vídeo também sobre isso. E esse capacitismo ele pode estar envolto de diversas formas, como, por exemplo, espaços não são acessíveis, como as escadas sem rampa, ausência de intérprete de Libras. Inclusive, Libras é a língua brasileira de sinais, que é o 2º idioma oficial do país. E aí, quantas pessoas falam Libras aqui na sala? Pois é. Pessoas com deficiência são excluídas da escola ou do mercado de trabalho. De manhã também, a mesma aluna estava falando sobre a questão da... acho que é P&G, né? Que abre não é bem cota a palavra, mas abre vaga para pessoas que tenham alguma deficiência. E aí alguns alunos que têm a deficiência não gostam de entrar nessa concorrência, porque aí tem menos chances de entrar. E é uma empresa gigante, mas se limita apenas a um grupo apenas para essas vagas com deficiência, e aí deixam de ter novos talentos, sabe? Então fica muito limitado. Uma empresa que tem não sei quantos funcionários fica limitada a um grupo muito pequeno só para atingir a cota de pessoas que tenham deficiência. É uma obrigação, eu acho que eles definiram uma lei que obrigava que as empresas, a partir de determinado porte de funcionários, tivessem que ter X número de funcionários sendo pessoas portadoras de deficiência, para que você faça a inclusão dessas pessoas no mercado de trabalho. É complicado. São tratadas com infantilização ou pena sem respeito à sua autonomia. Isso é muito complicado também. Eu tenho umas coisas em relação a toque, literalmente toque. Enfim.
E eu não gosto muito dessas coisas de encostar. E aí as pessoas têm mania de ver uma pessoa que tem alguma deficiência, achar que aquele pode, eu vou ajudar e já sai encostando na pessoa. Pô, isso também não é legal. Ali é um corpo da pessoa, às vezes tem a intimidade dela. Outra coisa é sair encostando na cadeira de rodas, é nessa de querer ajudar que às vezes atrapalha, sabe? Então é todo uma questão também de respeito à pessoa. Não é só porque aquela pessoa às vezes tem alguma deficiência, tá com alguma dificuldade ali, que eu vou chegar encostando nela. É pedir a autorização também. Não deixa de ser uma pessoa, tá? Alguém que tem familiar ou conhece alguém com deficiência em casa, assim? Quais são alguém com deficiência? Ela nasceu com o pé virado. Então ela não consegue andar. E aí a tua casa tem alguma adaptação? Não, ela não mora comigo. Mas quando ela morava lá com meu pai não, com a minha avó, era de casa e minha avó tinha que levar ela no colo, eu tinha que sair. Eu acho que isso também tira muito a liberdade também, né? Às vezes, não querer incomodar, e vou ter que descer de novo. Todo um rolê, né, sem acessibilidade. Pode falar. Eu tenho um primo que ele já até morreu faz um tempinho, que ele nasceu cego. Nasceu não, ele ficou cego com 18 anos de idade. Nossa, uma idade avançada, né? Tem um documentário que ele é muito... Acho que eu te recomendei. Eram crianças que tinham uma predisposição genética muito alta para cegueira, para ter um problema visual. E aí os pais começam a levá-los a fazer memórias do mundo, viajam ao mundo para ter memórias boas da visão. E é bem interessante você parar para pensar nisso, que são crianças que enxergam, mas que sabem que vão perder a visão. E aí, se a gente se colocar nesse lugar, não estou dizendo que vai acontecer nenhuma tragédia, não, mas se a gente pensar assim, realmente, a acessibilidade é importante não só para mim, nem só para o próximo, mas é algo para a comunidade de forma geral, sabe? Que bom seria se todos conseguissem viver em harmonia, ter acesso a todos os espaços e fosse uma coisa mais fácil, sem que a gente tivesse problemas e, enfim, segregação de poder ou não estar em um lugar. A inclusão são vistas como exemplos só por realizarem atividades cotidianas. E aí, eu deveria ter trazido o vídeo. Tem aquela coisa tipo, você é um grande herói, fulano correu uma maratona tendo algum problema, que herói e tal. E às vezes a pessoa só está querendo praticar uma atividade física. E aí, de colocar pessoas que têm uma deficiência no local como se fossem coitadas, como se fossem... não fossem seres humanos normais, porque são só pessoas vivendo. Também há uma necessidade da gente de vê-los como de igual mesmo. A inclusão de pessoas com deficiência exige adaptação dos ambientes e mudanças na mentalidade coletiva. Então, é ter essas conversas de pensar na acessibilidade como algo não que seria uma coisa a mais, né? Como seria um plus, mas é uma coisa fundamental, de fato. E aí, continuando nessa pauta, tem os impactos sociais e psicológicos da discriminação. Não afeta a pessoa, apenas a dignidade de quem sofre, mas gera consequências profundas e duradouras, tanto para o indivíduo quanto para a sociedade. Inclusive em relação a essas empresas que contratam apenas um certo número limitado de funcionários que tenham alguma deficiência. E aí deixam de conhecer novos talentos apenas por ficar limitado ali àquela quantidade X de pessoas. Impactos psicológicos, como a baixa autoestima, insegurança. Imagino que você não ser aceito dentro da sua própria casa seja uma coisa assim... Como é que você vai se sentir acolhido pelo mundo, no caso a sociedade, se na sua própria casa você não tem acolhimento dos seus pais? Então é uma coisa que vem da base, né? É por isso que falam que a casa é a base da pessoa. A ansiedade, depressão, transtornos emocionais, isolamento social, sentimento de não pertencimento ou de rejeição, medo constante de sofrer violência ou discriminação. Além dos impactos sociais também que estão envolvidos, como aumento da desigualdade e exclusão social. Então, a gente não tendo acessibilidade, não tendo abertura de espaço para pessoas que tenham diferenças, a gente também vai estar sofrendo. Redução das oportunidades educacionais e profissionais, como é o caso aqui da Fábrica do Conhecimento, que não tem acessibilidades em todas as instituições que estão aqui, tirando o CEDERJ e a FAETERJ. Ciclos de pobreza e marginalização, naturalização da violência e da intolerância, perda de
potencial coletivo, pois talentos e ideias são silenciados. E aí, se eu tenho um pensamento diferente ou tenho uma diferença, às vezes eu não vou ter a minha voz ouvida apenas por ser diferente. A gente fala, tratando da desigualdade, a gente, tipo, por ser mulher, então eu não vou ser ouvida, as minhas ideias não vão ser levadas em consideração, ou por ser parte de alguma minoria, enfim. Aí quem perde não apenas sou eu, né? É toda uma sociedade. Pode passar, por favor? E aí chegamos no fim do ODS 10 com aquele bingo de praxe para a gente trazer esse ODS mais para perto da gente. Por exemplo, pense em todos os diferentes tipos de pessoas ao redor do mundo. Olhe para a infraestrutura da sua escola, identifique e recomende as maneiras pelas quais a escola pode tornar a propriedade mais acessível para todos os tipos de pessoas. Faça o cartaz incentivando a inclusão e a tolerância de todas as pessoas e coloque um local de destaque em sua escola. Acho que o Instituto Federal, inclusive, tem umas coisas assim, né, de aceitação, eu acho interessante. Chegamos a mais um ODS. Agora a gente vai falar sobre o ODS 11, Cidades e Comunidades Sustentáveis. Antes da gente começar a falar sobre ele, primeiro a meta principal é construir infraestrutura resiliente, promover a industrialização inclusiva e sustentável e fomentar a inovação. O Gabriel já falou com vocês sobre a questão da inovação, que é o ODS 9, né? Tá lá do outro lado. Sobre o ODS 9, que é indústria, inovação e infraestrutura. Então, acho que vocês já estão ligados mais ou menos o que é. Mais ou menos não, agora vocês têm este conhecimento na cabeça de vocês, eu tenho certeza. E aí eu pergunto para vocês em relação a cidades sustentáveis. Vocês acham que Paracambi é uma cidade sustentável? Caroline, fala aí. Camille. Quase. Qual que é a Você acha que Paracambi é uma cidade sustentável? Não? Por que não? Porque não sei explicar. Mas eu acho que não tem muitas... Não sabe? Então quem vai ajudar a Camille Escolhe alguém, Camille. pra te responder? Não sabe por que não é sustentável? Quem vai ajudar a Camille e a Sofia? Acho que é porque, tipo, não tem muitos recursos para se considerar sustentável aqui. Ainda não, né? Eles querem ter o projeto de deixar a cidade mais sustentável, mas também, além da sociedade não colaborar, não tem infraestrutura, você pode dizer como infraestrutura suficiente para isso, para conseguir fazer e manter a cidade sustentável. Entendi. Uma coisa é só fazer, outra coisa é manter. Passa aí 2 aí. Passa 2. Por que vocês acham que adaptar uma cidade para que ela seja mais sustentável é bom para combater as mudanças climáticas? Você. Tudo que a gente já falou também, né? Sobre tanto quanto a infraestrutura, para ter menos risco da sociedade sofrer esses desastres naturais, também para acessibilidade, que nós falamos sobre a igualdade, e uma cidade que não é sustentável, ela não tem muita acessibilidade para essas pessoas. Então elas acabam sendo excluídas tanto da sociedade. Bom, é isso. Gostei. Vamos bater palma. Eu perguntei como é que fazer uma cidade ser mais sustentável é importante no combate às mudanças climáticas. Mas aí eu quero saber de vocês, o que é uma cidade? Eu quase não pergunto pra cá. Você. O que é uma cidade? Tá indo bem. É isso. Bom. Ela falou que uma cidade é um território onde tem uma população e esse território está dentro de um estado. E aí passa aí para um lado para mim. Passa mais um. E aí ela explicou muito bem, de uma forma bem resumida, mas eu trouxe o conceito de cidade para vocês. Obviamente que é do Google. Que é um espaço urbano caracterizado por alta concentração populacional, infraestrutura desenvolvida, claro, como moradias, vias, no caso são as ruas, serviços de saúde, educação e transporte e atividades econômicas e sociais diversificadas. É um centro de convivência, trabalho, cultura e organização política. Não podemos esquecer da política.
Eu tô vendo que vocês ficam, quando eu mostro um conceito, vocês anotam desesperados, mas relaxa que não cai conceito na prova não, tá? É mais uma coisa de pensamento, uma coisa mais humanas. Deixa eu passar aqui. Ah, não. E aí, se a gente agora já tem um conceito de cidade... Eu não lembro outro slide. Pera. Se agora eu tenho o conceito de cidade, aí eu pergunto para vocês sobre a questão da resiliência. E eu não quero ninguém falando que é uma mola, porque o Gabriel explicou o conceito de mola e aí vocês só respondem para mim que resiliência é uma mola. Como é que eu vou fazer uma infraestrutura resiliente, se eu não sei o que é resiliência? E eu pergunto a vocês têm ideia do que é de fato resiliência? E aí, Dani? Oi? Algo resistente. Algo resistente, gostei. Dani, complemento o que ela falou. Da capacidade de você conseguir voltar ao estado inicial de algo, sem sofrer tanta alteração, ou manter a normalidade após sofrer Uma mudança. catástrofe, uma mudança Nossa. recente. Gostei bastante. Eu cometi um erro que eu coloquei o conceito de resiliência num sentido psicológico, mas também vale, né? A gente está num momento difícil, né? Tem aí a ansiedade climática. E para além da questão da resiliência, a gente fala em cidades sustentáveis, mas aí eu pergunto a vocês, o que é sustentável? O que é sustentabilidade? E aí eu vou perguntar ao meu amigo aqui que está passando o slide para mim, o que é sustentável? Algo que a gente possa Reutilizar? Jotinha, complementa. Ele tentando ler, não tem aqui, não está escrito. Até esqueci a pergunta, qual que eu falei? O que é ser sustentável, sustentabilidade? Acho que seria algo que, tipo, a gente mesmo conseguiria produzir. Bom. Como eu falei para vocês, eu coloquei o conceito de resiliência num sentido psicológico, mas não deixa de fazer parte do que a gente quer para uma infraestrutura resiliente. Seria, no caso, a capacidade de lidar com situações difíceis, superar adversidade, no caso catástrofe, como a Dani falou, e se recuperar emocionalmente, aí já está no sentido psicológico. Mantendo ou retomando o equilíbrio psicológico e o bem-estar. Mas isso não quer dizer que a gente não possa fazer isso no sentido de urbano, né? Também de reconstrução civil, né? Em outras palavras, é a habilidade de dar a volta por cima diante de desafios. A Luciana deu um conceito, ampliou esse conceito na turma da manhã, quando ela disse que resiliência vai muito além de voltar para o que era antes. Porque na resiliência, a gente muda uma coisa para melhor. Não é apenas a questão do retorno, mas a gente conseguir retornar de uma forma ainda melhor. Então, quando a gente pensa numa infraestrutura resiliente, vai além de acontecer uma catástrofe e eu conseguir retornar ao meu ponto de início, mas eu me adaptar e melhorar ainda mais essa minha infraestrutura. E sustentável, como o Jotinha e o Lucas falaram muito bem, de uma forma resumida, é aquilo que pode ser mantido ao longo do tempo sem causar prejuízos ao meio ambiente, à economia ou à sociedade. Lembrando que, gente, na sustentabilidade a gente vai falar muito em relação ao meio ambiente, mas também está vinculada na questão social e econômica também, a gente não pode esquecer isso. Refere-se ao uso responsável dos recursos naturais, garantindo o bem-estar das gerações atuais e gerações futuras. Lembre-se disso, sustentabilidade está muito relacionada à questão de eu conseguir me manter, me sustentar hoje, sem causar prejuízos no amanhã, ok? Vamos lembrar agora, sem falar de mola? E tudo bem usar o exemplo da mola, tá? É só uma brincadeira. Continuando. Uma cidade, para ela ser considerada uma cidade ou comunidade sustentável, ela precisa ter acesso à moradia segura e acessível. Por exemplo, onde vocês moram, tem acesso fácil do SAMU? Se ligar para o SAMU aparece lá? Rápido não, né? Acho que em lugar nenhum chega tão rápido assim. Chega o bombeiro? Quem falou que não? Por quê? Quando eu precisei, eles não apareceram. Não apareceram? O SAMU mandaram eu esperar. Então não contem com SAMU. Mandaram eu esperar, eu esperei 2, 3, 5 horas. Eita.
Mas onde você mora, ele é difícil de acessar? Ah, então realmente, às vezes... Entendi. Aconteceu, vamos chegar até agora em casa. Oi? Se eu penso da última vez que ligou lá pra casa, tô esperando até agora chegar. Eita. Aconteceu no passado que eu fui ali na caixa pra poder ver um negócio pé de meia, né? Aí tava junto, tava uma menina de mim, foi ali na hora e mas menino lá, que estava vendo tudo o negócio pé de meia. Tava muito quente no dia e só deixaram entrar os responsáveis. Então a gente ficou do lado de fora. A minha mãe entrou e eu fiquei do lado de fora. A menina ela passou mal, do nada, ela desmaiou. Ela começou a se tremer toda, a convulsionar. A gente ligava pra polícia, ligava pra ambulância, ligava pro SAMU. E nada. E eles sempre eram super grossos. E não, demorou muito pra poder vir. Demorou umas 2 horas pra poder vir. Caramba. E aí ela ficou bem? O bombeiro. Aí foi? O bombeiro foi. Aham. Mas então teve a dificuldade. Tava muito mal. E todo mundo assim, levanta o pé dela, depois... Todo mundo vira médico, nem curandeiro nessas horas. E segurança pública? Vocês acham que a segurança pública aqui de Paracambi é ok? Soube que faleceu aí, mandaram matar o... que era? Superintendente? Subsecretário de Segurança Pública. E aí, a segurança tá ok? Estão tentando melhorar. Desastres ambientais. Paracambi é bem preparada para desastres ambientais? Depois do quê? Depois da enchente ficou... Aí não tem o fator resiliência, talvez, né? Transporte público acessível. Preciso me deslocar para chegar ao transporte público? A Fernanda é a prova disso. Mas tipo assim... Um ônibus. A cada hora, porque é o tempo que ele demora pra vir. A cada hora, amiga. Agora tem horário, tipo, 1 hora, você tem que parar agora. Mas aí eu falo... O fato de deslocação, gente, é relacionado ao tempo que você anda até chegar ao ponto mais próximo, sabe? É um ponto muito longe, é um ponto perto. Agora a Fernanda tá com essa... A Fernanda tem ponto de ônibus perto. Mas não tem a coleta do lixo ainda. O lixo ainda não estão pegando. Vamos trabalhar nisso, Fernanda. Transporte público acessível. Valor acessível. O transporte aqui tem um valor ok? Tem o Curió aí, mas eu já soube que o Curió aí tá dando uns B.O., né? Falaram que ele não tem ar-condicionado e é tudo fechado. Que ele já pegou fogo. Mais de uma vez. Tem 4 ônibus da cidade ou eles têm a janela aberta, que outras janelas eram todas fechadas e não tinham ar-condicionado. Ou o ar-condicionado não passava. Meu Deus. E aí num dia de calor? Agora, ou ele fica aberto ou tem o ar, normalmente. Mas tem uns motores que simplesmente não querem ligar o ar-condicionado. Mas é uma empresa que eu soube, é uma empresa à parte. E o contrato Da gestão antiga. Eles estenderam e falaram que se quebrasse, botaram uma taxa absurda para se quebrasse esse contrato. Aí tem que esperar o contrato acabar para entrar. Não, sim. Aí você vê que é um problema. Mas isso não quer dizer que a empresa não tem que fornecer um bom serviço para, ainda que seja de graça, ela tá ali no contrato que ela tem que fornecer um bom serviço, né? Redução dos impactos ambientais urbanos. No caso seria... outro ponto. O Curió, que roda em Paracambi, tem acessibilidade? Alguns têm elevador, outros não. O Blanco tem mais? Mas aí o Blanco é mais caro, não é? A Blanco paga. E aí tem o transporte de graça que às vezes não é tão bom e não tem acessibilidade, então? Não, tem. Tem? Tem, eu nunca vi funcionando. Eu já vi. Nunca vi funcionando o negócio de O elevador. E tem estações frequenciais, tem a parte deles para os cadeirantes ficarem. Tem um espaço bom. O ônibus só para o teatro. Ela para a população. Mais ou menos também. Redução dos impactos ambientais urbanos. Evitar a segregação socio... Não, pera. Eu sempre pulo esse.
Urbanização, inclusive participativa. Então, seria evitar a segregação socioespacial, como favelas isoladas ou bairros elitizados. A população quer aquela ação ou aquela obra que está acontecendo ali. Essa questão da urbanização, inclusive participativa, você mora em qual bairro mesmo? No Bom Jardim. E aí, não está sendo inclusiva e participativa no sentido de o seu resíduo não é coletado da mesma forma que é coletado aqui no centro. Então, não é uma questão de igualdade aqui em Paracambi. Fora a questão da segregação. É um bairro mais afastado, né, o Bom Jardim. É um bairro mais afastado que está bem separado aqui do centro comercial da cidade. Aumento de espaços verdes. Bom, um ponto positivo para Paracambi é que Paracambi tem sim espaços verdes. Parabéns, Paracambi. Vocês têm um privilégio que é o bosque, que eu tenho inveja. Eu gostaria de ter um bosque desse perto da minha casa. E o Parque do Curió. E eu queria saber quantos de vocês já foram no Parque do Curió. Levanta a mão aí quem já foi. A trilha? A trilha É. é aqui do lado. Já programei pra Ué, mas a trilha... O parque. O parque tem várias trilhas. Floresta preservada. Aí dentro do parque tem várias trilha, tem cachoeira. Mas a cachoeira é bem... Tem questões históricas. Inclusive, a gente vai fazer uma visita com vocês, provavelmente no ano que vem, né? Porque esse ano já acabou. Então, que bom que à tarde tem mais alunos que já visitaram o Parque do Curió, que é uma área muito legal, uma área preservada. É um parque legal que eu soube que na gestão anterior teve alguns problemas por estar fechado, né, de manutenção. Vamos trazer o diretor aqui, o diretor... Que tinha antes. A trilha ali, a gente descobriu, foi ano passado, a gente descobriu, a gente estava andando por ali e alguém falou assim, tem uma trilha ali, tem uma trilha? Tem várias trilhas ali. Ninguém falou, foi não, acho que foi muito ele nem olhava, E é muito legal esse parque, a gente vai falar muito sobre banho de floresta com vocês. Tem bastante, e ele é bem extenso. O que aconteceu? Gente, a gente tá num espaço de floresta, vai ter bichos. Vai ter bichos, vai ter cobra. Se pó não dá nada não. Deixa eu passar aqui. É verdade. Aqui, a gente trouxe exemplos de espaços verdes que são bem aproveitados. Por exemplo, hortas comunitárias, um parque urbano, uma praça pública que tem uma arborização, que geralmente a gente vê em praças públicas, uma arborização que não é tão arborização assim, que a gente vê tipo uma palmeira, um coqueiro e é isso, a arborização. Que não dá uma sombra direita, não dá um refresco. A questão do jardim público em São Paulo. E o interessante do jardim público, ainda que não tenha arborização, aquela coisa, é um esteticamente equilibrado, né? A gente vai lá para passear, pode fazer um piquenique, eu acho, talvez. E é um espaço bonito que tem uma área verde ali preservada. Preservada não, tem uma área verde ali para a gente visitar. O interessante é a questão da horta comunitária. O que vocês acham que é uma horta comunitária? Uma horta da comunidade. É isso, o óbvio também precisa ser dito. É um espaço que percebam que está abaixo de uma linha de transmissão. É um espaço, então, que não pode ter área construída, então não pode ter gente morando ali. Então, para não ficar aquele espaço de terreno baldio, eu moro perto da Via Light lá de Nova Iguaçu. E aí os espaços de lá, quando não tem horto, tipo, vender planta lá, horto, é um espaço de as pessoas colocarem lixo, o que é muito triste. Então, se fosse uma horta comunitária, como legal seria? E é um espaço, como está falando, uma horta comunitária, então essas pessoas que moram ao redor têm a responsabilidade de cuidar daquele espaço. E percebam que uma horta comunitária, ela também está muito atrelada ao ODS, caiu aqui, ao ODS 2, Fome e Agricultura Sustentável, porque é uma opção de segurança alimentar, porque as pessoas têm acesso a esses alimentos que são mais legais do que comer traquinas, né? Fora a questão social das pessoas terem um trabalho de cuidar daquilo, que também é uma coisa muito legal para o bem-estar, para a manutenção psicológica. Aprender, às vezes, uma nova tarefa, um novo emprego. Enfim, isso é muito legal, ter uma horta comunitária nas cidades. E aqui a gente tem os dutos da Transpetro. Vocês já falaram com vocês sobre isso.
E aí tem um projeto que ele é interessante, que é a horta no duto. Uma coisa assim, não é, Gabriel? É, horta na faixa. Não é horta no duto, horta na faixa. E aí sobre aquele terreno em cima das faixas de duto tem hortas comunitárias. É um projeto que existe, acho que tem a ver com a Tanospet também, não tem aqui, infelizmente. Mas que tal a gente pensar sobre isso também? Pode passar, por favor? Ah, sobre a questão da acessibilidade. Esse vídeo é interessante. São que horas? Acho que vai dar pra passar os dois. É. Então eu estou aqui em Curitiba, enfrentando o frio de Curitiba, porque nós estamos em junho. Acabou de chegar em junho e o negócio... O piso, vocês estão falando do piso, né? Para pessoas com deficiência visual. Não, o piso não, o alinhamento da calçada. Ah, é? E questão do transporte. Esqueci o nome do moço do primeiro vídeo. O Ricardo. Transporte acessível de forma fácil aqui. Mais ou menos. E as calçadas são irregulares. E não, saindo do centro aqui, gente. Vocês deram um exemplo só de piso aqui no centro. E no... Esse é um problema não só para as pessoas com deficiência. A minha avó já tropeçou muitas vezes nas calçadas por serem altas demais. É isso que eu tô falando, da acessibilidade não ser apenas para pessoas. Fala. As calçadas dessas irregulares fora aqui. Algumas aí muita gente alta. Ou seja, a pouca acessibilidade que já tinha. Aí ficou pior ainda. Respeitar a calçada, constrói a casa Constrói. Igual ele falou da invasão. A invasão é a palavra que ele usa quando bota pra fora. Os exemplos que vocês deram de acessibilidade foi aqui no centro, então, né? Então quer dizer que aqui no centro tem mais acessibilidade e passa mais coleta, né? De resíduos. Os bairros periféricos. Será que tem diferença e equidade no tratamento da cidade ou os governantes estão dando prioridade a Aqui pro determinados centro, onde tem mais comércio. Porque aqui no centro que é o principal, tipo, vocês estão de fora, vocês vão ver o centro. É tipo, nossa, cidade bonita, cheia de natureza. A galera que tem dinheiro aqui mora onde? No centro. Mas será que a galera que é pobre, que é o maior número, cobra alguma coisa? Mas tipo assim, também, no centro, não são todos os... Alguns lugares sim, tem mais acessibilidade, mas as calçadas também, tipo, aonde fica o mercado. Eu não sei se você sabe, mas a gente que passa ali todo dia, a gente vê aonde tem o mercado e as lojas ali, o comércio. As calçadas são todas... Desnivelar. Ai, que bom, então também não é acessível aqui no centro. Aqui é em teoria, né? É um lugar menos Pode pior. falar, quem quer falar? Não, aquela questão ali no bosque, que tem aquela parte que... Pra cadeirante. Deficiência, que precisam usar cadeira de rodas, ela foi construída muito recentemente. Porque eu, pelo menos, eu estudo aqui há 4 anos, né? Eu já me formei esse ano. Então, aquilo ali foi construído, já estava quase terminando. É recente? É bem recente. E o pessoal não Foi ano passado, eu acho. Ah, é? Samário, o pessoal tinha uma pessoa com pessoas da população que ainda estava com um problema, quiseram um problema em relação a ter construído essa acessibilidade. Por quê? Porque Descaracterizou. Paralelepípedo ali. Descaracterizou. Mas ficou uma boa parte de paralelepípedo ali. Interessante. A questão dos sinais também é legal. Aqui só tem uma sinalização, né? Só tem uma rua do sinal, né? Eu fiquei de queixo caído. Do sonoro. Ah, o sinal tá ruim? Gente, eu vou contar uma gafe. Eu lembro que eu falei com a Ana Letícia, que trabalha com a gente, ela é daqui. Aí eu falei... enfim. Aí eu falei pra ela alguma coisa da rua, lá na rua do sinal. Eu falei, ué, mas só tem uma rua com sinal? Ela, sim. Aí eu fiquei... Já tem uma realmente. Você tá falando aqui que lá na Rodeg, lá em Lages, tem uma área que a calçada é isso aqui, que eles foram construir na casa, na calçada. E ficou. Na escada de casa, na verdade, é dessa. Aí não tem calçada pra ninguém. Não existe. A pessoa arrastando na parede assim. Ô, Samara, a parte bem
não tem. Isso Olha, quando a que ela não calçada tem não é calçada. dessa altura. Eu falei aqui. isso com a Samara, que lá no BNH, as calçadas são É a entrada da casa. Tem calçada que é igual é pra fazer parkour, Gabriel. Mas é o quê? E o carro ainda para em cima da calçada. É verdade. Ninguém passa. Ninguém, pegando na Aí a atropelada jogada pro alto, E a segurança não multa esses carros. Não multa? Ih, a denúncia ali, hein? Enfim, então a gente viu problemáticas da acessibilidade, da segurança pública, da coleta de resíduos. Por isso, Paracambi não tem o título de cidade sustentável. Estaremos trabalhando. E aqui, ó. Aqui na secretaria. Desculpa. Tem partes aqui que não tem como a gente andar de bicicleta. Exemplo, ali na entrada do Amapá. Não tem espaço para poder passar. Então não tem mobilidade O sustentável. espaço é desse tamanhozinho aqui, não poder passar. E quando tem os carros estacionam, e tem muita pedra. Ah, é? Só que do outro lado da rua é pior. A minha amiga sofreu um acidente ali com um caminhão. Então, além de não ter acessibilidade, não tem a mobilidade. Não tem mobilidade, porque essa... Você falou da secretaria. Você ia falar da secretaria. Aqui na secretaria... Oi. Teve uma professora que foi ali nessa área que ela foi atropelada, ela morreu. Ela só foi atropelada o ônibus terapêutico. Ela pesou o clima. Aqui, ó, voltando aqui, galera, pra fechar, que tem 3 minutos. Quando a gente acabar essa aula que a gente vê, a maioria dos ODS, nós não vamos ver todos, a gente vai trazer a pessoa da Secretaria de Meio Ambiente, que é responsável por acompanhar a evolução do ODS dentro da cidade. Então, por exemplo, como é que está a questão do ODS 6, água e saneamento? Ela vai ter todo Esses dados visualização de qual ODS é mais implementado, menos implementado, e aí ela vai vir aqui explicar quais são as ações e ela E foi assim que eles fizeram o testamento. O ODS 11, eles vão ter muita reclamação. Bom, e o que é bom? Então, só para fechar, uma cidade sustentável é um espaço urbano planejado, gerido para minimizar impactos ambientais, promover bem-estar social, garantir a viabilidade econômica a longo prazo. Em outras palavras, é uma cidade que atende às necessidades da população atual, sem comprometer os recursos e qualidades das gerações futuras. Então, os moradores futuros também não serão comprometidos. Então, é pensar nisso, né? Uma cidade que atende às necessidades da população. Paracambi tem atendido todas as necessidades de vocês? Não. Então, vamos trabalhar para que isso aconteça. Resumidamente, o que a gente chegou aqui num consenso aqui, falando de todos os ODS que trabalhamos até agora, uma cidade sustentável, ela tem energia limpa, ela tem a mobilidade sustentável, esse lado é meu lado bom. Ela tem a questão de um planejamento. Para fazer uma infraestrutura é preciso de planejamento. Infraestrutura verde. Então, pontuamos na questão da área verde, então, né? Basta agora preservar essas áreas verdes que Paracambi tem. Educação de qualidade e gestão de resíduos sólidos urbanos, lembrando da nossa Fernandinha ali, que a gente vai trabalhar para trazer a coleta seletiva. Até o final, a gente quer que ela tenha... É uma meta minha, ter uma lixeira. Ter uma lixeira para a Fernanda e uma coleta. Energia limpa, mobilidade. E faltou aqui nesse gráfico, era para a gente fazer uma dinâmica, nesse esquema, na verdade, do que vocês sentiam falta aqui. O que está faltando ali? Menos a infraestrutura verde. Também, mas foi no sentido de tá faltando algum ponto aqui, que seria, no caso, a questão social da população. Então é isso, vamos trabalhar juntos. Fechamos cravado. Beijinhos. Até terça que vem.